a nossa live do sábado. Oi, Fabiana, Érica. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo com o áudio? Dá um ok aí pra mim. Tudo certo com o áudio? Todo mundo me escutando? Gil, Fabrício, Geva. Ok, o áudio, que bom. De onde vocês estão falando? Primeiro eu quero fazer um... Pera aí rapidinho, todo mundo. Meu marido tá aqui e muita gente me pergunta. Eu achei que você não fosse casada. Muita Olá. gente me pergunta. Olá. Esse é meu marido. O nome dele é Ricardo. Pessoal, hoje a gente começou essa live porque pra gente tratar algumas coisas. Aí eu coloquei um tema aberto pra vocês fazerem umas perguntas pra gente. O que vocês gostariam de saber? Olha, tem gente de Salvador, Rio de Janeiro, Manaus, Vitória da Conquista, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Ceará, Redenção, Ceará. Olha que coisa beleza. Fortaleza, eu conheço Fortaleza. Tauá, Ceará, Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro, gente, pra quem não sabe, eu era bem pequena no Rio de Janeiro. Petrópolis, Jundiaí, Goiânia. Eu morei no Rio, eu era bem criança, mas eu morei no Rio. E aí depois voltei para a minha cidade, que é o Distrito Federal, Brasília. E aqui estou. Morei um tempo em Minas também, Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Morei em Minas, em várias cidades de Minas Gerais eu morei. E aí voltei para Brasília, Uberlândia, Minas Gerais, e aqui estou até hoje. Mas vamos começar, vamos perguntando aí, eu quero saber de vocês. Nós deixamos um tema aberto para a gente trabalhar aqui hoje sobre... Nós vamos tratar conflitos dentro do relacionamento, vamos tratar traição, um tema tão difícil, tão doído. Vamos trabalhar sexo no casamento ou a falta do sexo no casamento, que é um dos maiores conflitos, acredite vocês, a falta do diálogo, a falta do sexo, o conflito e a traição. São 4 problemas gravíssimos dentro do relacionamento que vocês não têm noção dos gatilhos para os divórcios, para as separações, para os problemas e para vários outros problemas que surgem aí afora e que a gente precisa tratar. Mas vamos lá. Eu quero começar primeiro perguntando sobre conflitos. Vamos trabalhar conflitos? Quem quiser fazer perguntas sobre conflitos, estamos abertos agora para a parte de conflitos. Mas para começar eu quero perguntar para vocês assim, como é que estamos aí há 7 meses da pandemia? Nós estamos aí, né, alguns isolados ainda em alguns estados. E como é que foi para vocês trabalhar o conflito dentro dos seus lares quando a pandemia começou? Porque foi aí onde as famílias se uniram e a gente não pôde mais ficar todo mundo separado, cada um ia para os seus trabalhos, voltavam, então só se viam à noite. Como foi para vocês aí trabalhar essa questão? Fala para mim aí como é que exatamente vocês conviveram com esses conflitos no lar de vocês nesse período já de 7 meses. Conflito sobre dinheiros. Gente, vocês não têm noção. Muita gente me pergunta sobre essa... eu casei com fulano e ele não era gastador. Ou então, olha, eu não aguento mais conviver com essa mulher porque ela gasta demais, ela gasta até o que ela não tem, ela faz empréstimo, ela faz isso, ela faz aquilo. Hoje até eu no feed aí, eu tinha botado uma caixinha de perguntas e uma pessoa me fez essa pergunta. Gente, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que vocês precisam observar se essa pessoa já era gastadora lá na época do namoro. Porque tem gente que ela já é gastadora. E aí vocês estão tão apaixonados que vocês não veem esse tipo de coisa. Aí depois vocês viram e falam assim, não, Liz, mas essa mulher não era gastadora desse jeito. Não, mas esse homem não era gastador desse jeito. Por que ele virou gastador desse tanto? Né? Aí quer dizer, é agora que ele virou gastador? Não, ele já era gastador. Às vezes é porque você não observou. Mas entenda,
que tem uma grande parcela aí também de problemas nos relacionamentos por falta de planejamento financeiro. As pessoas, elas não entendem, elas não sentam para elaborar ali uma planilhazinha dos gastos financeiros mensais e geram um problema danado. Que aí gasta o que não tem, gasta o dinheiro do gás, gasta o dinheiro do pão, gasta o dinheiro da carne, gasta o dinheiro de tudo, às vezes nem compra faz. Tem gente que é tão descontrolado financeiramente que gasta até aquilo que tem e aquilo que não tem, que infelizmente é um dos graves problemas pra gente hoje. Vamos lá. Todos dois erram. E todos dois erram mesmo. Essa questão de financeiro é batata. Todos dois vão errar. Não é só uma parte, não. Mas geralmente tem mais um controlado do que o outro. Tem um que é o ponto de equilíbrio, né? Para a balança ficar sempre equilibradinha e não pender muito e a situação ficar muito difícil. Vamos lá. Tem mais gente entrando. Vamos lá. Pode começar a me fazer as perguntas. Quais foram os maiores desafios para vocês dentro da pandemia? O que pior ficou aí para vocês, fora a questão financeira lá abordada agora há pouco? Oi, Maria. Oi, Vera Nobre. Tiara. Vamos lá. Conflitos de ciúmes. Tiveram tempos para ter conflitos de ciúmes dentro, porque a internet, gente, entendam vocês que um dos maiores problemas hoje dentro de relacionamentos e que ainda estão em estudos, em análises científicas e artigos internacionais e nacionais também, que um dos maiores problemas hoje de conflitos dentro da pandemia foi os ciúmes. Por quê? Porque as pessoas começaram a usar mais as redes sociais do que deviam. E aí tem sempre aquela galerinha que gosta de se fazer de solteiro, se fazer de quase casado, se fazer de não, eu sou casado, mas nós temos um relacionamento aberto, né? Tem gente que adorou o processo da pandemia para fazer coisa errada. E aí o que deu? Deu ciúmes, né? Porque é normal, ninguém gosta de ver seu parceiro ou sua parceira teclando com alguém ali nas redes sociais, e nesses sites de relacionamentos, a pessoa estando casada, geralmente com filhos em casa, e aí teclando, né? Mexendo, falando, mas eu sou solteiro, Será que você é solteiro mesmo? Você não é solteiro. Se a gente fizer uma análisezinha nesses sites de relacionamentos, a gente vai achar muita gente que é casada aí, que tá se dando de solteiro. Então esse foi um problema dos ciúmes, e é verdade. Mas vocês ainda vão ver muita coisa aqui falando, aqui mesmo nesse canal, a respeito desse processo. Que os relacionamentos estão... Os grandes conflitos hoje também são as questões dos celulares, dos aplicativos de relacionamentos na internet, que vocês não têm noção o tanto de problema que gera isso aí. O tanto de problema, por quê? Porque as pessoas, elas não são honestas umas com as outras. Elas querem estar solteiras estando casadas. Esse é o grave problema. Vamos lá para a próxima pergunta aí. Deixa eu ver aqui. Ficar sem fazer sexo, marido em casa, mas nem queria saber de mim. Eu sempre bato muito na tecla com relação a sexo, por quê? Sempre faço muita caixinha de pergunta, e aí, como é que tá a sua vida sexual? As pessoas são até grosseiras comigo, viram pra mim e falam bem assim, esses dias pra trás um leitor virou pra mim e falou assim, tá muito bem, não é da sua conta. Falei, gente, se acalma, eu só tô perguntando pra ajudar. Por quê? Porque eu também trabalho a questão da sexologia, da parte sexual, eu sou sexóloga também, então assim, eu tento ajudar da melhor forma possível. E a questão da falta do sexo, a falta do desejo de fazer sexo pode estar agrupada a várias outras coisas. Às vezes você vira e fala assim, mas meu marido não tem mais interesse por mim, não me procura. E eu tenho muita reclamação de maridos que acabam falando sobre essa questão. Porque eu não... a minha mulher não me procura, eu não tenho, eu sempre eu que procuro, ela não me procura, ou então ela não tem mais desejo por mim, ela deveria ter desejo por mim e não tem. Então, assim, gente, antes de responder essa pergunta, eu quero fazer um pedido para vocês que eu acabei esquecendo. Tá vendo esse aviãozinho aí embaixo?
manda esse aviãozinho para qualquer pessoa, para todas as pessoas que você sabe que precisam escutar essa live hoje. Precisam trabalhar conflitos, traição, ciúmes, parte financeira, falta de sexo. Manda para quem vocês sabem que também está com conflitos no relacionamento. Então, vou dar aí 1 minuto para vocês mandarem para todo mundo, para a gente finalizar essa pergunta que feita com relação ao marido não estar tendo desejo sexual. Vamos lá, vocês terão 1 minutinho. Faça esse favor para mim, me ajuda, espalhe esse negócio aí para muita gente assistir aqui conosco e bater esse papo aqui bacana. Verdadeiro e fiel, olho no olho. Beleza, vamos lá. E aí o marido acaba não tendo desejo sexual, a mulher também não tem. O que que acontece com isso, gente? A maioria das vezes está ligada à falta de libido. E a falta de libido no sexo feminino e masculino pode estar por conta de questões hormonais. Para a mulher, a menopausa é um grande entrave para dar falta de libido, né? O período que encerra ali o período menstrual da mulher, que nós chamamos da menopausa, ela pode sim estar relacionada a vários problemas e acabar trazendo na mulher uma baixa terrível na libido dela e também nas questões hormonais. Para o homem, entenda que o homem, quando é que a testosterona vai abaixar nos homens? Vocês mulheres, essa é uma dica valiosa para vocês. Quando é que vai abaixar? Para nós mulheres, acontece a partir dos 25, 30 anos, a nossa libido já começa a baixar, o nosso nível de testosterona começa a baixar, porque nós mulheres também temos testosterona. Vai abaixando, mas ela baixa anualmente. Para o homem, só vai acontecer a partir dos 45 anos. Olha que coisa interessante. Para nós mulheres é muito mais rápido, mas para os homens só começam a acontecer a partir dos 45. E nesse processo nós estamos falando ali da questão da próstata. Nós estamos falando que ele pode estar sofrendo com a baixa da libido por conta da questão de excesso de peso. Ele pode estar com a alimentação errada. Ele pode estar fazendo muito uso de alguns produtos que têm o estrogênio. Quem é o estrogênio? O estrogênio é o hormônio feminino. E esse hormônio feminino está presente em vários alimentos que às vezes o homem faz em excesso. E quando come ele em excesso, abaixa totalmente a testosterona. Então nós temos que começar a dosar esse tipo de coisa. Agora, outra questão que nós precisamos, mulheres, tratar é que nós precisamos ficar sensuais. Liz, mas você está me falando que eu preciso estar sensual para o meu marido? Sim, meninas, sim, sim. Por que vocês precisam estar sensuais para os seus maridos? Porque o homem, ele se apega no que vê. Ele olha para você, ele te deseja, ele fala, olha como a minha mulher é bonita, olha como a minha mulher é gostosa, olha como ela é maravilhosa. Então se atentem a esse tipo de coisa. Uma lingerie nova, um corte diferente no cabelo, uma pintura diferente no cabelo, alguma coisa que você precisa fazer. Cuida da alimentação, meninas, cuida da alimentação. Vocês precisam cuidar da alimentação. A alimentação vai ajudar vocês a aumentar a libido, a aumentar o desejo, tratar a questão às vezes de um sobrepeso que vocês estão e vocês precisam. Por quê? Porque nós temos vergonha. Já viu como nós somos vergonhosas? Ah, porque eu tô com estria. Eu tô com muita estria. Mas lembre-se, uma coisa que eu sempre falo. Essa juventude toda não vai permanecer com você o resto da sua vida. Não existe isso, meninas, não existe. Nós somos mulheres, meninos que estão nos ouvindo aí agora. Nós somos seres humanos e fomos criados para nascer, crescer, envelhecer e ser recolhidos por Deus. Então nós não vamos ficar com essa carinha jovem, essa pele sedosa. Não vai acontecer para o resto da vida. Mas nós precisamos ter um equilíbrio para que os nossos maridos continuem nos desejando e vocês mulheres continuem desejando os seus maridos também. Então toma muito cuidado com a alimentação e sejam sensuais. É importante ser sensual, é importante. Ah, sei lá, Liz, eu tenho dificuldade para ser sensual. Gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer para ser sensual. Não deixa o homem sempre tomar iniciativa. Às vezes ele espera de você uma atitude diferente. Quem sabe você não está dando mole aí, né? Passando, em vez de se mostrar mais, ser mais altiva, ser mais esperta. Faça isso também. Procure ele também. Isso é importante para ele.
Outra coisa que vocês precisam atentar é as vestes, é igual eu falei, uma lingerie nova. Gente, é tão bacana, é tão bacana. Eu vejo pessoas, eu atendo pessoas que viram e falam assim, a minha mulher, ela gosta de ir pra cama nua. E o marido já vira pra ela e fala bem assim, Liz, eu não gosto que ela faz isso, eu gosto de eu tirar a lingerie dela. Esse é o fascínio do homem. Então tem homens, gente, tudo tem que ser trabalhado com diálogo. O diálogo é importante para diversas coisas e principalmente para a hora do sexo. Lembra sempre disso, escuta o que a gente fala para vocês aqui nesse canal, porque a gente quer o bem de vocês. E quando a gente coloca dicas valiosas para vocês aqui, é para vocês usarem com seus maridos e melhorarem os seus relacionamentos. Fica a dica que isso é muito importante para vocês. Vamos para a próxima pergunta? Para mim foi a distância sem ônibus para poder ir ver ela. Sério, gente, que situação, porque não podia andar, né? Não podia sair nas ruas. Mas e como é que ficou essa situação aí depois? Vocês conseguiram tratar essa situação? Porque o telefone hoje, as redes sociais, mais uma vez, gente, rede social é a situação para o século 21, 22, 20, e aí vai século a século. Mas nós precisamos saber ter a sabedoria de usá-la. Quando nós usamos ela para as coisas certinhas, para as coisas que Deus nos pede, fica maravilhoso. E a rede social pode ter juntado vocês novamente nesse processo. Mas agora que a pandemia acabou, conte para mim aí, como é que ficou esse relacionamento quando a pandemia deu ali uma trégua e vocês conseguiram se ver novamente ou o relacionamento acabou? Fale para mim aqui que eu quero escutar de você. Deixa eu ver aqui. Não sei, mas ela largou sem motivo. Me deu 3 desculpas distintas. Sério, gente? Então quer dizer que aqui na pandemia nós tivemos também o afastamento, não só afastamento, não sei se virou o divórcio, se virou, se largou realmente, mas só largou e depois voltou. Não sei, mas ela largou sem motivos, me deu 3 desculpas distintas. Gente, entenda que relacionamentos não terminam da noite pro dia. Tem muita gente que vira pra mim e fala bem assim, ah, Liz, mas meu relacionamento acabou. Sério, eu queria tanto voltar pra ela, mas ela não quer mais. Eu vejo muitas perguntas aqui a esse respeito. E eu sempre pergunto, gente, todo relacionamento termina por um gatilho. Ele não termina da noite pro dia. Relacionamentos nenhum terminam assim. Existem exceções. Não estou dizendo aqui que não existem exceções, existem exceções. Mas tem coisas, sempre terá um gatilho, gente. Sempre tem um gatilho. Porque tem coisas que você vai levando, né? Acontece hoje, acontece amanhã, acontece depois de amanhã, e vai acontecendo, e esse é uma questão gradual. Você perdoa hoje, perdoa amanhã, e aí vai acontecendo. E com o tempo. E o que acontece, gente? Com isso vem o desgaste do relacionamento. E quando o desgaste vem, tem pessoas que tomam a atitude de virar para você e falar assim, olha, acabou, não quero mais você. Não tem mais condições, eu já dei todas as chances que eu poderia dar, eu já te perdoei várias vezes, nós já nos reconciliamos várias vezes e acabou. E eu vou falar uma coisa para vocês, por mais difícil que seja, tem relacionamentos que às vezes precisam terminar, infelizmente, até para vocês se encontrarem novamente. Porque tem coisas que o desgaste vem, acaba com você, destrói seu relacionamento e depois as coisas começam a voltar. Por quê? Porque é um grande ensinamento que nós temos. Aí sim a gente começa a dar valor e começa a olhar lá para trás para ver onde foi que a gente começou a errar. Tem términos que precisam acontecer para a gente abrir o olho, para a gente entender onde foi que nós erramos e aonde é que nós podemos consertar da agora para frente. Eu tenho pessoas que nós atendemos que são assim, pessoas que ficaram, gente, 3 anos separados. E hoje são pessoas felizes, casais felizes. Mas por que são felizes? Porque elas entenderam onde foram os erros. E elas consertaram os erros. E é isso que o ser humano precisa. Quando eu bato na tecla aqui sobre a inteligência emocional, eu estou querendo falar para vocês que a inteligência emocional dentro dos nossos relacionamentos marido e esposa precisam acontecer o quanto antes.
A inteligência emocional vai te ensinar, na verdade, o que você deve e o que você não deve fazer. Trabalhar conflitos, trabalhar autoestima, trabalhar inseguranças, trabalhar ciúmes, as discussões desnecessárias. Gente, até a traição, que é uma dor tão, tão terrível. É uma dor que não tem a pessoa traída, a pessoa que recebeu uma traição. Eu não sei. Vamos colocar uma dor parecida. Vamos colocar aqui uma dor. Quem coloca aí uma dor parecida? Quem já sofreu uma traição aí me diga qual é uma dor parecida. Para mim é a dor da morte. Só funciona dessa forma. Porque parece que você está morrendo. Parece que você está morrendo. Porque você foi traído. Você foi machucado na sua carne. Por quê? Porque o seu coração amava essa pessoa e de repente você descobriu uma traição. Olha o tanto que é doloroso. Pensa com a minha pessoa. Se não é a dor da morte, a pessoa pensa que ela está morrendo. É essa descrição que eu tenho. Eu não sei qual é a sua descrição. Fala para mim a sua descrição aí. Eu quero saber de você qual é a sua descrição. Deixa eu ver, colocar aqui bem no início aqui, porque bem no finalzinho aqui que vocês estão respondendo, porque eu voltei lá nas perguntas atrás. É uma depressão horrível. Tem gente que quando é traída ela acaba deprimida. Ela acaba tendo problema com depressão. Desencadeia vários fatores psicológicos. Por que ela desencadeia? Porque, gente, a traição é uma dor. É uma dor. Se as pessoas que traem as outras soubessem o quanto que dói na sua pele, elas nunca trairiam ninguém. Porque é muito doloroso. E vocês acreditam que tem pessoas que quando são essas pessoas que nos traíram, quando elas são traídas, elas se revoltam, elas matam, elas batem, elas se deprimem. Tem pessoas que até tiram suas vidas, porque elas não estão preparadas, porque elas achavam que a traição só acontecia com quem ela traiu, mas elas não poderiam sofrer na pele esse tipo de coisa, e acaba sofrendo. E tem pessoas que se desestruturam violentamente, vocês não têm noção, e elas não sabem lidar com o processo. Assim como você saiu da traição, elas não conseguem. O inverso às vezes não acontece. Pode acreditar em mim, eu já vi esses casos. É muito dolorido. Dói bastante, verdade. Nunca mais existe a mesma confiança. Aí eu vou entrar num adendo, porque pode sim existir a mesma confiança. Pode sim. Você pode voltar a confiar na pessoa. Claro que vai levar o seu tempo. Não é da noite para o dia. Isso não acontece. Eu fui traído e no estralar de dedos eu volto. Opa, pronto. Vou confiar na pessoa totalmente novamente. Não acontece isso. Não é assim, não é por força, não é por mágica. Mas você vai confiar novamente. À medida que a pessoa for te dando, ela for te mostrando que ela está se regenerando, que ela está mudando, que ela está tendo um novo caráter, que ela buscou Deus para trabalhar esse tipo de coisa na vida dela, você vai conseguir confiar novamente. Eu sei por experiência própria. Já passei por isso, posso dizer isso para você. Você não espera de alguém que você tem muita expectativa. É verdade, porque a gente deposita, né? Para e pensa comigo. A gente namora, a gente noiva, a gente casa, nós ficamos noivos, casamos. Então você jamais espera um golpe, que é um golpe, né? Uma facada no seu coração. Então você jamais espera um golpe dessa natureza. E quando acontece, é muito doloroso. Dói demais. Não desejo para ninguém esse tipo de coisa. Verdade, demora um pouco, mas a confiança é restaurada. Sim, a confiança é restaurada. Ela não vem da noite para o dia, como a gente falou, mas ela vai acontecer, você pode ter certeza. Eu nunca mais confiaria. Não fala nunca. Nunca é uma palavra tão difícil. Eu tenho uma amiga que ela sempre fala, nunca fala nunca. Nunca fala nunca, porque nunca é uma palavra muito dolorosa, muito difícil. E muito longe, assim, pra gente de achar que nunca vai acontecer. Você pode se surpreender. Eu sempre falo na questão do perdão. É trabalhado muito aqui a questão do perdão dentro desse canal. E por que a gente fala tanto do perdão, gente? Você precisa perdoar as pessoas. Qual é o tema? A Samara está nos perguntando. Hoje o tema é livre, Samara. Hoje é livre. Hoje é sobre traição, sobre perdão, sobre diálogo, conflitos dentro do relacionamento. Faça sua pergunta. Do que você gostaria de falar aqui hoje? Então, assim, deixa eu voltar aqui porque eu
fui falar com a Samara. Eu preferia terminar do que tirar, trair e me sentiria muito mal de fazer alguma coisa com alguém. Que coisa boa, que maravilha. Isso aí é a atitude de pessoas que realmente não gostariam de sofrer na pele, não gostariam de fazer com os outros para não sofrer na pele. Tá vendo como é maravilhoso? É esse tipo de coisa. Nós precisamos entender que quando fazemos conosco, dói em nós. Então, não faça isso com ninguém, porque é duro. Se o relacionamento chegou ao fim, se vocês não sentem mais desejos um pelo outro, se você não conseguiu restaurar, você lutou, você pediu a Deus, você orou, fez o que tinha para fazer. Gente, eu trabalho com restauração de casamentos. O casamento pode sim ser restaurado. Crises, problemas dentro do relacionamento podem ser resolvidos. Vocês podem trabalhar esse tipo de coisa. Acredite em mim. Existe restauração dentro dos casamentos. Existem coisas que nós podemos fazer para restaurar os nossos relacionamentos. A primeira delas é lembrar que a paixão não vai durar eternamente. Lembra sempre disso. Paixão, gente, é uma coisa que tem tempo determinado. Ela não dura eternamente. E quando a paixão acaba, o que vai sobrar? Lembra sempre, o companheirismo, o amor, a parceria, o diálogo. Tudo que você construiu enquanto você estava na questão da paixão tem que permanecer. Só que agora são novas descobertas, mas o amor, o respeito, ele precisa continuar. Ele deve continuar. Porque a paixão, aquele deslumbre que nós tínhamos na época do namoro, na época do noivado, na época dos primeiros anos de casamento. Você já olhou e já falou para sua esposa assim: amor, como você, nossa, você era linda, você era maravilhosa, eu nunca vi um erro em você. Amor, você era lindo, você era maravilhoso, eu nunca vi um erro em você. Vocês já pararam para analisar isso? Eu já parei para fazer esse tipo de análise. E olha que foi incrível quando eu falei isso para o meu marido. Porque realmente, quando nós estamos apaixonados, nós não conseguimos ver determinadas coisas. Mas quando a paixão vai acabando, o que vai sobrar? Lembra sempre disso. Trabalhe e lembre-se que quem vai ficar é o amor, é a convivência, é o respeito, é o diálogo que nós temos que trabalhar dentro dos relacionamentos, porque é uma coisa que está acabando dentro dos relacionamentos, a falta de diálogo. Qual é o principal problema dentro dos relacionamentos? As pessoas não sentam para conversar. Elas não sentam, elas discutem, elas viram uma para outra, tipo, eu não quero mais falar com você, eu não vou falar mais com você. E elas brigam e são briguinhas banais, são conflitos banais, e aí param de conversar, param de se falar. E aí a pessoa que parou de falar uma com a outra, chega lá fora, ela vê uma outra pessoa, essa pessoa começa a falar: olha, eu também tô difícil com o meu relacionamento tá difícil, tá isso, tá aquilo. O que acontece? Elas têm mais coisas em comum do que você dentro do seu lar com seu marido, sua mulher. E aí é onde começa a gerar ali: nossa, mas ele passa por isso também. Aí vem o deslumbre, né? Ficam todos deslumbrados, ficam todos vislumbrados. Ah, a pessoa maravilhosa, olha, ela passa por isso também, mas ela lidou assim, ela lidou assado. Tudo engano, tudo engano. E o inimigo, ele usa pratos específicos lá na rua para nos atentar, para mostrar pra gente que o nosso relacionamento não é perfeito, que não é maravilhoso, que não é isso, que não é, que ele só coloca as coisas ruins na balança. Lembra sempre disso. Satanás nunca vai colocar coisas ruins para te atrair. Nunca. Ele nunca vai fazer isso. Ele vai colocar coisas que você vai cair e você vai achar que tá tudo ótimo, que foi tudo maravilhoso. Ai, olha, é uma pessoa perfeita. Ela sabe lidar com conflitos. Ela sabe isso, ela sabe aquilo. Só que quando vocês se unirem com esse tipo de gente, vocês vão descobrir uma questão muito triste, que elas também têm os mesmos problemas que você tinha com a outra pessoa. Por quê? Porque o problema existe, gente, não é relacionamentos. Tem pessoas que casam 3, 4 vezes. Tem pessoas que estão já no 3º casamento, tem pessoas que estão muito mais no 3º casamento, mas que o porquê? Por que elas se casam tantas vezes? Porque elas não conseguem tratar. Elas não conseguem lidar com o problema lá atrás. E aí o que aconteceu? Entrou num novo relacionamento achando que não ia ter problema. E o problema continua, o problema persiste, o problema persiste, o problema persiste. Então, lembra sempre disso. Não procure um novo relacionamento achando que tudo vai ser diferente nesse novo de agora. Lembra sempre disso. Perdoar é uma decisão. Sempre falo isso. Perdoar é uma decisão.
Perdoar é esquecimento? Ela fez essa pergunta aqui interessante. Perdoar é esquecer, gente? Não, gente, vocês não sofreram amnésia. Não é amnésia. Perdão é uma coisa, continuar com a pessoa é outra. Eu sempre uso, já virou um bordão meu aqui, já tá se tornando um bordão já meu. Gente, perdoar é uma coisa, permanecer no relacionamento é outra coisa. Se você decidiu permanecer no relacionamento depois de uma traição, a primeira coisa que eu peço para vocês, gente, esqueça o passado no passado, aonde ele deve estar, ele não pode ser tirado de lá para trazer para cá de volta. Vocês já observaram? Todas as vezes que a gente perdoa uma pessoa, e que a gente ainda tem aquela mágoa no coração, a gente não perdoou de todo o nosso coração, a gente sempre faz o erro dele de backup. Já parou para pensar? Tudo tá bem, de repente gerou um conflito, gerou um problema, começamos um problema. O que você vai fazer? Você vai tirar lá do backup o probleminha que ele fez. Olha, você me traiu, você fez isso, você fez aquilo, você me negou isso, você fez daquela forma, você lembra como... Gente, esquece. Jogou no mar do esquecimento, no esquecimento tem que ficar. Porque senão você não vai ter restauração. Não existe restauração em cima de um negócio desse. Não tem como você ter restauração. Porque você não esqueceu, você não perdoou e seguiu sua vida. Você precisa perdoar e seguir sua vida. Lembra sempre disso. É melhor separar do que trair. Sim, nosso amigo aqui já falou isso. Que ele não queria sofrer na pele esse tipo de coisa. Não, a melhor coisa é separar. É separar, gente, do que trair, do que magoar a pessoa. A pessoa não merece esse tipo de coisa. Marido que vê fotos e vídeo de outras mulheres pelada é traição? Claro que é. Gente, deixa eu explicar pra vocês o que é traição. Vamos lá. Você tá andando na rua e aí passou aquele homem lindo, maravilhoso, todo apeiçoado, né? Todo bonito. E você olhou a primeira vez, né? Você olha, porque a mulher olha. Homens, fiquem vocês sabendo que não são só vocês que olham, não. Mulher olha também. Vocês passaram tranquilamente, olharam, né? Nós passamos, olhamos. Aí você olhou, ficou no seu íntimo ali, você foi embora. Se você virar novamente e olhar, pronto, você já está pecando. Porque você desceu isso pro seu coração. Foi visual, mas você permitiu olhar novamente, então já está no seu coração. Nesse momento, você já começa a desejar essa pessoa. E se você desejar no seu íntimo, no seu coração, você já traiu essa pessoa. Infelizmente. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você é muito radical. Não é radical. É porque as pessoas, elas não entendem que os pecados, as coisas erradas, não é por tamanho, é porque você pecou. Você desejou algo que não era seu. Então, se você desejou algo que não era seu, se tornou pecado. Infelizmente. Quem é que nós precisamos desejar até o fim de nossas vidas, gente? Os nossos esposos, as nossas esposas. É isso que nós precisamos desejar. Então, trabalhe a sensualidade. Lembra disso. Não existe felicidade com a infelicidade do outro, quando se sabe que você está destruindo uma família. Verdade. Uma vez uma pessoa me procurou e ela falou assim, as pessoas falam muito na traição, falam muito de traição, mas não entende que eu não fui procurar fulano, eu não fui procurar ele. Eu estava aqui na minha casa tranquila e ele que me procurou. E aí eu respondi essa leitora nessa época, eu perguntei para ela assim, eu falei, para e pensa com a minha pessoa. Você está na sua casa, ele te procurou, você aceitou a traição. Então você está destruindo o lar dessa pessoa. Porque você está sendo conivente. Você está aceitando a traição, você está se deitando com ele, você está coabitando com ele, você está vivendo com ele. E você não para analisar que lá na casa dele está a esposa, os filhos e às vezes até um conflito tão terrível, até às vezes uma doença que você nem sabe que a pessoa está passando. E olha o que foi que aconteceu. Então para analisar que a pessoa que ela tá sendo conivente com a traição, ela tá ajudando o outro a trair, sabendo que ele é casado, é errado junto com ele. Porque tá destruindo os lares, as famílias, do mesmo jeitinho que ele tá fazendo. Ah, mas ele é o errado. Ele é o único errado, porque eu tava na minha casa, eu não procurei ele. Será? Coloca na balança. Coloca na sua balancinha aí. Será que você também não é errado? Será que você também não está ajudando esse tipo de coisa? Analise.
Coloca sempre, pensa assim, se fosse comigo, como é que eu estaria? Como é que eu estaria? Analisa isso. Mas tem que ser regado, senão acaba tudo e você... Peraí, não vai acabando aos poucos. Eu acho que era do amor. Verdade. Aos poucos o amor é aquilo que a gente falou aqui. Tem um amigo que é fiel e ama a esposa, mas ela não quer fazer sexo e trata ele mal. Ele está pensando em se separar, pois não aguenta mais. A questão do sexo, igual eu tinha falado aqui anteriormente, o que acontece? Nós podemos ter dois fatores, né? O fator de libido, de desejo sexual. Eu sempre falo que a prática leva à perfeição, a prática leva à perfeição. O sexo é a prática, você tem que praticar, você tem que voltar a ter intimidade. Porque quando você para de fazer sexo, o que acontece? Qual é a primeira coisa que acontece? Você quebra a intimidade. Então, quando você quebra essa intimidade, o que acontece? Você começa a não ter mais desejo por essa pessoa. Você não começa a ver essa pessoa mais com os olhos de desejo. Então, você começa a achar defeitos. Você começa a dizer que a pessoa está gorda, que a pessoa está com celulite, que a pessoa tem isso, que a pessoa tem aquilo. Por quê? Porque quebrou a intimidade. E a intimidade de um casal, ela é fundamental. E como é que a gente reconstrói a intimidade? A gente reconstrói a intimidade voltando a ter relação. Porque quando existe essa separação, existe o problema. E aí, por quê? Porque quebra o desejo, quebra a vontade de estar perto dessa outra pessoa. Lembra sempre desse tipo de coisa. Então, esse é um dos fatores. O outro fator pode ser uma briga conjugal que não mal resolvida ou uma falta do diálogo que vocês não conversaram, não se exporam, não falaram e acabou isso acontecendo e gerando outros problemas. Tem que saber exatamente qual foi o problema. Pede ele para mandar um direct aqui pra gente no particular, pra gente conversar, saber o que pode, se a gente pode ajudar, o que foi que desencadeou, né? Porque agora o tratar mal, muita gente fala isso. Olha, Liz, a minha mulher, ela me trata muito mal, ela vem com patadas, ela não me ajuda, eu chego em casa, ela me recebe só com porrada, né? Gente, vocês mulheres, a palavra fala que a mulher sábia edifica o lar e a tola o destrói. Tem gente que ela tem prazer em espizinhar o outro, já viu? Ela tem prazer em bater de frente com a pessoa. Então, ela parece que pesca a oportunidade, né? Ela tem a oportunidade, então o marido chegou do trabalho, é justamente nesse momento. Aí você bate de frente, aí começa. Aí começa o escândalo, começa a discussão, começa isso, começa aquilo. Não entendendo que a pessoa acabou de chegar do trabalho, então ela quer um pouquinho de paz, sossego, que é o momento familiar. Mas você sabe o porquê que acontece esse tipo de coisa? Porque o conflito, ele vai acontecendo e você não vai trabalhando ele. Você não vai falando, você não vai dialogando. E aí você vai juntando tudo dentro da caixinha, vai juntando aquela caixinha, vai juntando aquela caixinha, e aí você quer explodir de uma vez. Pá! Pronto, vou falar tudo de uma vez. Perdão, hoje eu vou me libertar, hoje eu vou falar tudo de uma vez. E aí é onde gera os problemas. Então, muito cuidado com isso. Fica aqui meu alerta para vocês. Cuidado com esse tipo de coisa, trabalhe o diálogo, fale o que você gosta e o que você não gosta, justamente para que nesse momento as coisas não comecem a juntar e você queira resolver tudo de uma única vez. Pá, de uma vez. Juntou anos de problema e jogou na cara de uma única vez e gera os conflitos. E mulher, seja sábia, seja sábia. Trabalhe o diálogo, trabalhe a inteligência emocional. Deus te deu inteligência emocional para você trabalhar. Lembra sempre disso. Como lidar com o estresse diário do cônjuge? Gente, como lidar com o estresse de todos nós, não é só do cônjuge. Gente, nós estamos vivendo e esses conflitos diante desse processo agora da pandemia ficaram mais em evidência, porque nós começamos a viver mais juntos, né? E aí a gente começou, acho que até aqueles erros que nós tínhamos, que a gente nem lembrava mais que tinha, eles vieram em evidência e a gente começou a ver eles aí de uma forma bem difícil, vamos dizer assim. Então, o estresse para todos nós é um gatilho, é um problema. Gente, lembra sempre que a pessoa estressada, qual é o momento de você conversar com ela? Não é no momento do estresse. Não é no momento do estresse. Deixa essa pessoa, deixa ela no canto dela. Deixa ela calada, deixa ela lá. É o cantinho do nada, é o cantinho dela.
Quando ela quiser conversar, ela vai procurar você. Não traga mais estresse para um momento que ele já está vivendo, que já está extremamente estressante. Nós, empregados terceirizados, não sei vocês, eu também sou empregada terceirizada. Gente, tanta gente já teve problema. Tanta gente. Tiveram tantos problemas com essa pandemia. Reduções de salário, reduções de benefícios, problemas porque perderam seus empregos. Vocês tinham uma qualidade de vida, hoje está tendo outra, não permaneceu a mesma qualidade de vida. Então está tendo tantos problemas. Use a inteligência emocional. Deixe para resolver conflitos na hora que tudo estiver mais calmo. Não é esquecer que você tem que ter um tipo de conversa sincera, mas é colocar a conversa no momento certo, com sabedoria, lidar com os conflitos com sabedoria, e você vai aprender a lidar com o estresse dele, pode ter certeza. E se a pessoa persistir no erro? E aí? Se a pessoa persistir no erro, não deixa as pessoas fazerem vocês de boba. Eu estava até respondendo o direct antes de começar aqui com vocês agora, pouco na live, e eu sempre falo, gente, não deixa as pessoas te fazerem de boba. Você deu a primeira chance, você perdoou essa pessoa. Primeira chance, primeiro perdão. A pessoa permaneceu no erro, ela fez de novo. O que você deve fazer? Você deve dar um basta. Essa é a minha sugestão para você. Dê um basta. Vire para ele e fale para ele assim, olha, acabou, não tenho o que fazer. Esses dias uma leitora minha me perguntou assim, olha, o meu marido, ele passa de segunda a sexta-feira em casa comigo, e no final de semana ele vai para amante. Eu fiquei sem entender. Eu fiquei uns 2 minutos pensando. De segunda a sexta ele tá com a pessoa, mas no final de semana ele vai para amante. Gente, eu achei isso inconcebível. Inconcebível. Eu não acreditei nesse tipo de pergunta. O que eu falei pra ela? Faça as malas do seu marido, viu? De preferência na sexta, não sei se ele ainda vem em casa. É uma resposta dura, mas eu falei. Bota suas malas, as malas dele prontas. E se ele voltar na sexta-feira para tomar o banho, você já esteja com as malas prontas. Fale para ele que de agora para frente ele pode ficar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na casa da amante. Gente, lembre-se que você tem que cuidar primeiro de você e depois virar as outras pessoas. Não deixe as pessoas te fazerem de boba, te fazer de bobo. Perdão é uma coisa, permanecer no erro é outra coisa, não tem nada a ver. Você deu uma primeira oportunidade para essa pessoa, você perdoou, você permaneceu porque você lutou pelo teu relacionamento, mas a pessoa te fez de boba. Não faça isso com você. Não deixe as pessoas, não dê armas para as pessoas para elas continuarem fazendo você de boba e de bobo. Lembra disso. Lembra disso. Quando você sabe a verdade, ele diz que é mentira. Todo ser humano que mente vai dizer isso pra você. Ele nunca vai admitir a mentira. Pode ter certeza. Vamos lá. Todos, né? Mas 90% das pessoas que fazem o erro, elas acham que tá tudo certo e elas não reconhecem que elas estão erradas. Você precisa trabalhar, mostrando pra ela, de uma certa forma ali, com bastante inteligência, que ela tá errada, que você já descobriu, que infelizmente ele precisa sair do erro, porque se ele não sair do erro, o que vai acontecer? O casamento vai acabar. Então ele precisa sair do erro. Porque lutar por um relacionamento, você precisa estar preparada, munida em oração, munida em inteligência, em segurança em você mesmo e em autoestima. Você precisa ter esses 4 fatores para que tudo caminhe bem e você tenha sucesso. Mas a outra pessoa, ela também precisa estar comprometida de alguma forma. Se ela não estiver comprometida e continuar na mentira, esse tipo de gente, somente Deus poderá tratar com ela. Caso contrário, ninguém vai conseguir. Escuta o que eu estou te falando. Deixa eu ver aqui. Você pode falar sobre o segundo casamento em relação à palavra do Senhor? Quem é que traiu que pode se casar?
Gente, eu até respondi um post aqui, acho que foi ontem ou foi hoje, não me lembro. Fugiu aqui a memória. Quando é que você está livre para casar de novo, gente? Para Deus, qual é o motivo de um novo casamento? São dois: a viuvez e a traição. Liz, mas aí eu vou terminar de vez assim o casamento depois da traição? Não, você vai dar a segunda chance, se for esse o seu desejo, tá? Você vai trabalhar a restauração do seu casamento, porque o casamento não foi feito para ser destruído. Não foi isso que Deus criou. Eu até gosto de falar que Deus ele é tão perfeito naquilo que ele faz, que até a certidão de casamento, para você fazer o divórcio, ela não é destruída. Vocês sabiam disso? Existe uma averbação que é feita no verso da certidão de casamento. Eu acho isso incrível. Por quê? Porque Deus criou um negócio para nunca ser desfeito. Mas aí você me pergunta, olha, ele me traiu e eu não quero permanecer. Olha, ela me traiu e eu não quero permanecer casado. O que eu devo fazer? Você tem respaldo bíblico para se divorciar. Isso você tem respaldo. Você pode se divorciar e você pode casar novamente. Com esses dois fatores: viuvez e traição. Fica a dica. Não quero me separar, tenho 2 filhos com meu marido, 13 anos juntos. Me traiu demais e bebe e me deixa sozinha. Gente, eu vou voltar a pergunta para você. Eu sempre gosto de botar você contra a parede para te perguntar. E aí? Você já deu a oportunidade? Você já perdoou? Você já fez o que tinha para fazer? Você está orando? Você está buscando? Permanece? Ou desiste? Fale com Deus. Pergunte a Deus qual é a solução desse tipo de coisa. É aquilo que eu falei, o casamento não foi feito para ser destruído, mas nós não podemos permanecer. Dê um choque nesse seu esposo, dê um choque de realidade para ele. Pegue suas coisas ou pegue as coisas dele e bote ele para fora de casa, ou vá para a casa de sua mãe, ou vá para a casa de um parente seu, onde você achar melhor. Dê um choque de realidade nessas pessoas. Essas pessoas precisam entender que elas não podem continuar fazendo esse tipo de coisa com a gente. Esse tipo de coisa não pode permanecer. Nós somos amadas por Deus, nós somos escolhidas, separadas. Nós não podemos viver uma situação dessa. Então, assim, lutar pelo relacionamento é uma coisa. Permanecer com a pessoa errando e não te dando valor e não te respeitando é outra coisa. Lembra disso? Vou mandar ele falar no direct com você. Pode pedir ele para falar que a gente bate um papo legal aqui. Pode ficar tranquilo. Mas não adianta eu querer minha família se ele não liga. Mas não adianta eu querer minha família se ele não liga. Eu não entendi a pergunta. Repete a pergunta para mim novamente, por favor. Meu casamento foi sem amor de ambas as partes. Acostumamos um com o outro. Existe amor. Pode ter certeza que existe. Existe o respeito, existe o amor, existe a convivência, existe a comunhão. Existe alguma coisa. Não pense você que não existiu amor, não. Existiu. É porque a gente não sabe, às vezes, reconhecer qual é o amor. Mas existe. Até a comunhão, até a convivência, até o respeito pode ser tratado como amor. Lembra disso? Trabalho tanto para ajudar, sou vaidosa e não adianta nada porque ele vai ficar com uma mais feia. Você fala porque você se cuida, você se prepara, você faz todo o processo que você deveria fazer, né, para ter um casamento abençoado, e a pessoa procura uma pessoa mais feia, meu Deus. Que situação. É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Você já deu a oportunidade, você já fez o que tinha para fazer. Agora a minha pergunta para você. E aí? Gente, o que nós mulheres precisamos nos dias de hoje? Deixa eu falar para vocês o que a gente precisa. A gente precisa ter autoestima elevada. Por que a gente precisa ter autoestima elevada? Porque quando esse tipo de coisa acontecer conosco, nós vamos estar tão bem e tão bem preparadas para resolver que será tranquilo. Lembra disso.
você vai lembrar dessas palavras que eu estou te falando nessa live de hoje. Trabalhe a sua segurança e a sua autoestima. Quando você estiver com elas em dia, você vai ver que muitos conflitos e muitos problemas dentro de sua casa serão resolvidos tranquilamente. Não guarda rancor. Espera ele sempre com a mente ligada aos céus. Amém. Guardar rancor, gente, isso não... Você sabe para quem que gera o problema do rancor? Você pensa que é pra ele, né? Ou pra ela. Gente, o rancor só gera problema pra você. Você é o único que sofre o malefício, porque isso não é benefício, isso é malefício. Quem é que sofre o malefício? É você que vai estar sofrendo o malefício. Não é a pessoa. Ele traiu, ele tá lá, você até já se separou da pessoa, e quem é que ficou com a raiz de amargura? Foi você. Quem é que sofre? Quem é que não conseguiu se reerguer, levantar e seguir sua vida em frente? Foi você. Então perdoa, não guarde rancor, não guarde mágoa dessas pessoas, porque o único prejudicado será você. Por isso que o perdão é tão bem trabalhado aqui, por isso que a gente fala tanto para vocês liberarem perdão na vida do ser humano, porque é importante, faz bem para você. Lembra disso. Eu e meu marido brigamos muito e eu sou evangélica e ele não é. Tenho 31 anos de casada e tenho vontade de separar e viver sozinha e dedicar a minha vida a Deus. Eu e meu marido brigamos muito e eu sou evangélica. Gente, então, volto a falar quais são os motivos da separação. Você deve lutar pelo seu relacionamento. Gente, casamento não foi feito para ser destruído. Vai existir conflitos, vão existir problemas, vão existir dias difíceis, vão existir vários fatores que colocarão você de frente para um divórcio. Mas tenha fé em Deus, tenha fé em Deus. Você quer tanto largar, né? Você tem o pensamento de largá-lo para seguir a palavra de Deus. Mas será que é isso que realmente Deus quer? Ore a Deus, busque a Deus sabedoria, peça para Deus, fale, Deus, mude este homem, mude o caráter, mude o pensamento, mude a vontade, mude o coração, trabalhe um coração, traga um coração nele, um coração de carne, tira esse coração de pedra, esse coração que não te obedece, esse coração que não escuta, esse coração que não tem zelo pela família. Nós precisamos ter orações desse tipo com Deus. Deus gosta de pessoas que os desafiem. Deus gosta de pessoas que sejam francas na presença dele, que se derrame, que fale para ele. Deus, eu preciso de um casamento restaurado. Eu quero ter um casamento bom. Eu quero ter um parceiro, eu quero ter um amigo e não um inimigo. Porque tem gente que tem um inimigo. Tem um inimigo marido, tem um inimigo esposa. Tem gente que tem inimigo. Não tem amigo, não. Tem uma pessoa contra ela. Infelizmente. Mas nós precisamos orar. A separação, gente, não é a solução. O divórcio não é a solução. Sempre lembre disso. Não se divorcie para depois você trazer essa dor no seu coração. Eu podia ter tentado, eu podia ter feito mais. Sabe? A dor de ser traído, a dor de você separar e depois observar o arrependimento lá na frente é muito pior. É muito pior. Porque você olha e você fala assim, eu podia ter feito tantas coisas e eu não fiz. Eu podia ter trabalhado isso, eu podia ter... O arrependimento. Tanta gente me procura para falar que está arrependida. Arrependido porque se divorciou, porque não teve mais fé, porque não lutou mais, porque se deixou levar e acabou se divorciando. Não trabalhe o arrependimento, trabalhe a solução antes do arrependimento. Busque, você vai achar. Sabe? Peça a Deus para Deus te ajudar, para Deus te dar força, te dar sabedoria, te dar discernimento, para você lutar e para você vencer esse tipo de batalha, esse tipo de guerra. Não pode dar um basta, só se for por traição. Não pode dar um basta só se for por traição. Não entendi o questionamento. Não sei se foi pelo aquilo que a gente falou agora ou se foi uma questão de uma pergunta. Um basta a gente pode dar em qualquer coisa, né? Basta para determinadas coisas nós precisamos dar. Nós não podemos continuar. Aqui não tem nada a ver com a questão de separação. Dar basta por uma pessoa abusiva, por uma pessoa controladora, por uma pessoa sem amor, por uma pessoa que não cuida de você. Você pode dar basta em várias coisas. Agora,
separação. O que é a separação? Separação é quando você vê a primeira luta chegar, o primeiro processo chegar, você desanima, destrói seu casamento, acaba, vai embora. Isso é que a gente está falando aqui. Deixa eu ver aqui essa pergunta, que ela tem duas perguntas na verdade. Ela aceita porque ela deve ser dependente dele. Vários casamentos acabam insistindo no erro porque as pessoas são dependentes umas das outras e elas acabam aceitando determinadas coisas por essas questões. São culturais, né? Tem muita coisa que nós ainda vivemos que é a parte cultural. Muitas mulheres não saíram para o mercado de trabalho, permaneceram ali com seus esposos e essas pessoas acharam que por você depender deles, eles poderiam fazer qualquer tipo de coisa, estariam livres. Mas tem casamentos que as mulheres não trabalham e que tem homens honrados em seus lares e que obedeceram aquilo que Deus pediu. Foram fiéis até o fim e tem gente que permanece fiel até o fim aí. Mas tem muita gente que, infelizmente, a grande barreira para término do relacionamento é esse, infelizmente. Meu marido me trai e quer sair para beber. Qual a consequência do pecado do adultério? Gente, pecado é morte. Qualquer pecado. Qual a consequência do pecado? O pecado gera morte. Então, a traição é pecado. Pecado gerou morte na nossa vida. Então, pecado gera... a traição gera a falência de um casamento, a falência de uma família. Você se viu tentado naquele momento e achou que era tranquilo e traiu, não pensou nas consequências, não pensou no que seu erro poderia trazer. Aí você destruiu sua casa, sua família, seus valores, seu casamento. Tudo aquilo que você construiu, tudo que você imaginou uma vida feliz para o resto de sua vida, você destruiu por um momento de prazer banal. Porque é só aquele momento. É só isso que o inimigo quer da gente. Ele só quer um pequeno brechinho, um pequeno momento para agir na nossa vida, para depois fazer uma bagunça no meio da nossa vida e deixar a bagunça lá e ó. E quem errou? Quem caiu no pecado? Fomos nós. Nós temos que resistir ao pecado. Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Resiste ao pecado. Seja fiel com a sua família, com Deus. Quem traiu uma vez, trai sempre. Não concordo. Quem traiu uma vez pode se arrepender e pode parar com o pecado. Não acredito nisso. Não concordo. Nesse quesito eu não concordo. Gente, eu tenho que terminar a minha live. Ela já está dando 1 hora agora. Daqui a pouco ela vai parar. Ele não vai não. Ele não vai não, Tiago. Deus restaura o amor. Deus pode restaurar todas as coisas em nossa vida, não só o amor. Nós sabemos disso, nós sabemos o Deus que nós temos, que está do nosso lado e que pode dar um casamento de sucesso, uma vida feliz, uma família feliz para cada um de nós. Eu fico com a Bíblia, não entendi. A palavra... Para quem está solteiro e quer casar, como lidar com a frase mulheres custa caro? Sempre aceitei... Como é que é? Peraí. Eu quero responder essa daqui. Sempre aceitei sim, que mulher tem que ser conquistada, mas estou exausto de escutar isso, porque não vejo reciprocidade. Mulher custa caro. Depende da mulher, né? Depende da mulher. Tem mulher que ela é parceira, ela trabalha, ela te ajuda. Você ainda é solteiro, então assim, não fica se apegando a essas coisas que as pessoas ficam falando. Casamento é ruim, casamento é isso, casamento é aquilo. Eu já até respondi um post sobre esse tipo de coisa. Gente, casamento é bênção, casamento foi criado por Deus. Porque tem mulher que custa caro, tem mulher que custa isso, tem mulher... Isso depende. Aonde você está indo buscar a sua mulher?
Onde que você está buscando essas pessoas para você casar? Tem mulher que é sua parceira, tem mulher que ela trabalha e ela te ajuda financeiramente. Tem mulher que até as partes de salão, de beleza dela, é ela que cuida, é ela que paga com o salário dela. Então não pensa esse tipo de coisa. Não escuta as pessoas que ficam falando para você que casamento é ruim, que porque a mulher é gastadeira, porque é isso, porque é aquilo, porque você vai ter isso. Não pensa esse tipo de coisa, gente. Não pensa esse tipo de coisa, não. Casamento é bênção, foi criado por Deus e é maravilhoso. Sempre lembre disso. Gente, deixa eu ir aqui para as primeiras perguntas aqui agora. Verdade. Deus é tudo em nossas vidas. Amém. Ele é tudo em nossas vidas mesmo. Mulher caro. Gente, para com isso. Mulher não é cara assim, não. É o que eu tô te perguntando. Onde é que vocês estão indo buscar essas esposas, gente? Onde é que vocês estão indo buscar essas mulheres? Mulheres não é tão cara assim, não. Claro que você tem que cuidar bem da sua mulher. Não vamos comprar uma roupinha vagabunda, alguma, né? É porque tá mais barato. Tem gente que sempre gosta de ir no quilão, né? Porque tá sempre mais barato. Mas não pensa assim, não. Pensa que, né? Não é tão caro assim também, não. Não exagera, não. Tem mulher baratinha. Gente, também não precisa apelar, não. Mulher tem que ser bem tratada e bem cuidada. Vai custar um valor, mas não é tão caro assim, igual essas pessoas estão colocando aqui na live, pelo amor de Deus. Quero casar, que Deus te abençoe, vai dar tudo certo. Mulher não é muito cara, não. Concordo com você. É isso mesmo. Gente, eu vou encerrar a live. A gente falou sobre tantas coisas aqui. Eu queria tanto ter falado mais sobre conflitos. E vocês trabalharam muito a questão da traição aí, viu? Eu observei que vocês puxaram muita sardinha para traição e eu gostaria de ter trabalhado conflitos. Gente, conflitos é uma coisa tão séria. E precisa ser tanto trabalhada para evitar problemas dentro dos relacionamentos. Cabeça fria, pensar duas vezes antes de responder. Começou no calor da discussão, saia, depois volte e com mais tranquilidade converse. Conflitos você trabalha assim. É assim que você encerra conflitos dentro dos seus relacionamentos. O sexo foi tão pouco trabalhado aqui. Tem tantas questões que podem atrapalhar o sexo. Mas vocês puxaram muita sardinha para traição hoje. Então eu quero encerrar essa live aqui com vocês. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo hoje. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês. Lembrando que este canal foi criado para o benefício de ajudar a vocês a terem casamentos abençoados, casamentos bons, casamentos restaurados. E continue compartilhando sua vida aqui com a gente, continue deixando suas frases de motivacional, continue falando, respondendo aos posts que nós fazemos, tá? Eu fiquei sabendo que existe uma nova atualização agora para o Instagram e aqui no cantinho direito nós teremos um sininho que você terá que sempre ativá-lo para você continuar recebendo as postagens que nós estamos fazendo. Então isso foi uma atualização sofrida pelo Instagram e que agora vocês terão que fazer essa ativação deste sininho para ele continuar recebendo. Eu vou deixar aqui para vocês depois o canal, nós fizemos um canal no YouTube e eu quero convocar vocês a estarem lá conosco também neste canal no YouTube. Eu vou deixar aqui para vocês o nome do canal direitinho para vocês se inscreverem lá. Nós vamos começar a soltar vídeos para ajudarem a vocês e eu quero contar com a presença de todos vocês lá, como eu conto com elas aqui no Instagram. Obrigado por todos vocês aqui, que Deus abençoe a vida de vocês, que dê um domingo abençoado pelo poder do nome de Jesus a cada um de vocês e que a gente se vê em breve para continuar debatendo coisas maravilhosas, que é a vida de casado, relacionamento a dois. E lembre-se, separação nunca é a solução. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês.